Olá, queridos. Sejam bem-vindos. Eu vou testando aqui com vocês. Me digam se está tudo ok o som, se está tudo ok a imagem. Que prazer tê-los conosco aqui. Obrigada pela presença. Só me contem aí se está tudo ok o áudio, a imagem. Só para eu ter noção. Para mim, aparentemente está tudo bem. Oi, oi. Boa tarde. Ah, joia. Tá. Qualquer coisa, daí vocês se comuniquem aí, que eu vou tentar ajustar no que for possível. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso encontro online, nossa primeira live aqui pelo Instagram. O Núcleo IBDFAN Pelotas optou por fazer esses encontros virtuais em virtude de manter os nossos eventos e, mais do que isso, a gente conseguir manter um espaço de debate e diálogo nesse tempo tão difícil, né, de circunstâncias tão assustadoras e de tanta incerteza. Então, o nosso objetivo é manter durante esse parcial isolamento, né, essas atividades online para que a gente possa se orientar e juntos pensar alternativas, ideias e soluções para o direito de família, para o direito das famílias que está sendo bem afetado com esse afastamento social e que ao mesmo tempo nos deixa tão inquietos assim, tão inseguros e incertos sobre o futuro, sobre como as coisas vão acontecer. Estou aguardando o Dr. Rafael entrar, que ele é o nosso palestrante, nosso convidado, para que ele comece a explanação dele sobre prisão civil em época de pandemia de coronavírus. No mais, tanto quanto possível, nós vamos responder os questionamentos que vocês colocarem aí embaixo, tá? Se for necessário, nós fechamos essa live, podemos abrir outra, também não tem problema. Ó, o Dr. Rafael entrou, vou chamar ele aqui para a gente dar início aos trabalhos, tá bem? Ai, gente. Olá, doutor Rafael. Olá, boa noite, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Tudo jóia e por aí? Trancado, em casa. Não muito diferente de você. Exatamente, infelizmente, né? Mas é necessário. É necessário. Doutor, eu já estava conversando aqui com os colegas. De antemão, eu quero agradecer muito, tá? A tua disponibilidade, ter conversado conosco, ter aceito o nosso convite de forma tão rápida, tá? Agradeço infinitamente em nome de todo o núcleo dos colegas que estão aqui também. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, que é desnecessária, porque as pessoas já te conhecem, acompanham o teu trabalho, mas enfim. Então, o doutor Rafael, ele é doutor em Direito Processual Civil e ele é magistrado no TJ do Espírito Santo. Ele é escritor também e nos disponibiliza materiais e reflexões que ele intitula Pontos de Vista. São materiais excelentes, são gratuitos e de fácil acesso, é só entrar nas redes sociais e solicitar que ele encaminha tudo por e-mail. Então, doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez, é uma satisfação iniciar as atividades do IBDFAN Pelotas contigo. E a palavra é toda tua e é uma honra poder discutir dessa forma. Obrigado você, Denise, por ter me recebido, por ter feito o convite. Obrigado. O pessoal de Pelotas, um abraço. Nunca fui, não conheço Pelotas. Já fui em Porto Alegre, já fui em Gramado e Lajeado, salvo engano, em Rio Grande do Sul. Né? Mas não vai dar dessa vez, é uma pena, mas a gente vai bater um papo sim. Denise, você cumpriu o prometido? Claro. Já mostra agora ou depois? Mostra agora pra galera. A gente já tá fora do expediente, não já? Olha só, eu e Denise vamos fazer um vinho. Eu vou de branco, você vai de tinto. Então, pessoal, vocês estão convidados ao nosso brinde, porque a gente, né, sexta-feira trabalhou igual um doido essa semana e merecemos uma nossa descontração aqui, enquanto um bate-papo. Nada melhor, né? Um bate-papo agradável. Falamos de direito, mas vamos falar, assim, num nível bem leve pra galera. Então, Denise, eu queria, sim, que você interagisse comigo, tá? Mas o assunto foi prisão civil em tempos de corona, né? Mas que tal se a gente falasse também da prisão civil em tempos de não corona? Porque é o seguinte,
A prisão civil, eu tenho escrito já há bastante tempo, tá no livro que a gente vai sortear aí, você deve ter comentado pra galera, tá? Eu vou mostrar o livro aqui, já estava lá no banner, mas vou mostrar aqui ele físico, para ver se dá uma intimada na galera, para ver se eles vêm participar com a gente. Porque é o seguinte, a prisão civil, ela precisa ser reformulada urgentemente no Brasil, Denise. Denise e galera de casa, eu explico por quê. De vários países do mundo ocidental, vamos nos limitar a eles, o Brasil é um dos únicos que ainda tem a prisão civil. E aqui nesse país do mundo ocidental, eu estou tirando propositalmente dos países mais evoluídos que a gente, Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos, especialmente por aquele sistema que eles têm, que é bem diferenciado, eles admitem a pena de morte, né? Como que eles não vão admitir a prisão de um devedor de alimentos? Mas em países da civil law, que compartilham da mesma tradição que a gente, da família da civil law, não é muito comum a gente ver a prisão civil por dívida. E olha que existem instrumentos de direito internacional garantindo, sim, a prisão por dívida alimentar, como exceção, mas mesmo os países signatários desses pactos, eles se recusam. E eu explico por quê. Quando a gente percebe a evolução da democracia, a gente percebe a evolução do diálogo, a gente percebe a evolução da participação, a gente percebe a evolução da liberdade. E se contrapondo a isso tudo, teria a repressão, a autoridade. Só que nesses países, o que acontece? Sempre em busca do equilíbrio, é óbvio, eles optaram, eles tomaram partido. Fizeram o quê? No prestígio da dignidade da pessoa humana, eu prefiro não prender, não usar essa medida extrema de coerção, deixando claro que é uma coerção e a gente vai voltar a essa etapa, mas essa medida de coerção em prol da dignificação do homem. Aí alguns podem pensar, tá, mas dignidade? Não. Eu também vou voltar nesse ponto. Mas o abandono da prisão civil como técnica coercitiva é um grande sinal de que o país está prestigiando a dignidade humana, porque ele está banindo qualquer forma de prisão civil. Se nem mesmo a alimentar leva a um decreto prisional, que dirá outras dívidas. Então, aplaudamos esses ordenamentos que optam e falam, não temos a prisão civil. E aí deve vir à mente de alguns, tá, e o credor fica desguarnecido? Como eu disse, eu vou chegar lá. Não, esses países desenvolveram métodos, e um método que, na minha opinião, o Brasil deveria adotar, já podia ter adotado, mas deve adotar em breve, que são os chamados fundos para pagamento de pensão alimentícia. E eu explico como esses fundos... Eu penso o seguinte, né, doutor? À medida que a gente faz essa prisão, que é uma forma de coerção para pagamento, a gente também tira desse credor dos alimentos o direito de convivência, que também é um direito da criança. Isso, Denise, você foi no ponto. Você está entendendo onde a dignidade entra? Ela permeia todas as nossas relações e tem muito tempo. E os Titãs, aquela banda de São Paulo, já nos advertia há muito tempo. A gente não quer só comida. Então, houve caso que me contaram, mas caso concreto, mas que me contaram, em que num plantão chegou uma moça e falou assim, eu quero soltar o meu pai. No plantão judiciário, chegou pro juiz e falou, eu quero soltar o meu pai. Aí o promotor ou a promotora, que eu não vou revelar, porque é um caso real, mas não aconteceu comigo, me contaram, chegou e falou assim, ele tá preso por quê? Aí essa moça, uma moça, não era uma criança, falou assim, porque é pensão alimentícia. Ele não me pagou mais ou menos, mas eu quero soltar. A promotora, juiz, eu sou contra. Eu sou contra essa soltura, porque pai tem que pagar toda a pensão. A menina, em lágrimas, falou, mas eu não quero o meu pai preso. A promotora falou, o problema é seu, porque eu vou mantê-lo preso. Nossa. O juiz, diante dessa situação, em pleno plantão, era um domingo, falou assim, bom, vamos tentar remediar essa situação. Promotor, o que você exigiria para soltá-lo? Bom, manda ela ir ali no caixa eletrônico e tirar o extrato para ver se esse pai está pagando mesmo, que ela falou que está pagando mais ou menos, dependendo do débito, vamos ver. A menina foi. No que a menina voltou, e era uma moça. No que a menina voltou com a mãe, mostrou, o débito estava quase todo pago. Faltava, digamos, uns 7, 10% de uma dívida que não era muito alta. Mas a menina aos prantos pedindo, tira meu pai da cadeia. A promotora falou, eu sou contra. O juiz, felizmente, analisou a situação e falou, olha só, existem outros fatores envolvidos nessa equação. Um deles é o emocional dessa adolescente. Exato. Essa menina está devastada e ela não quer fazer uso
dessa medida coercitiva de prisão civil. Não é uma pena. Não é uma pena. A própria ação penal é de direito privado, não é ação civil penal pública. O abandono material, não é? Ela depende, o Ministério Público não poderia promover essa demanda por ele próprio. Então, e ainda assim, a pena, caso o sujeito fosse condenado, ele pegaria a pena em regime semiaberto ou aberto, na pior das hipóteses. E a prisão civil, pelo próprio Código de Processo, eu considero uma aberração, mas está dizendo o quê? Será cumprida em regime fechado, lembra? Lá no artigo 528. Então, assim, que coisa horrível, né? É a estrutura de direito processual civil tendo um regime mais severo do que o próprio direito penal, que, convenhamos, já vem adotando institutos despenalizantes, não é? Sim. Então, assim, o juiz, nesse caso, na minha opinião, acertou e falou, não, a menina está aos prantos, se a comida, ou seja, se o aspecto material, patrimônio, pode fazer o quê? Pode prendê-lo ou pode soltá-lo, que dirá um aspecto emocional, imaterial dessa criança que está devastada, nada impede dessa criança, desse adolescente, nada impede que ela saia daqui e se mutile, que tenha um problema enorme de rendimento escolar, porque a cabeça dela está na prisão. E aquele ditado, comida e dinheiro a gente encontra em outros locais. Um pai e uma mãe é difícil, né? Não, e esse próprio rompimento, que me parece que às vezes é o que ocasiona desse afastamento brusco, causa também um sentimento de culpa naquele credor, dependendo da idade, e uma responsabilização, porque embora ele seja o credor daquele alimento, ele também entende que ele penalizou aquele pai de alguma forma. Denise, você tirou as palavras da minha boca, o que não é surpresa para mim vindo de vocês aí do Sul, tá? Vocês estão sempre à frente. Convenhamos, eu sou mais aqui do Norte, não nada contra nós também tentamos, mas eu acho que vocês aí do Sul, não entendo o que acontece na água de vocês estão sempre à frente. Que o diga as decisões dos seus tribunais, deve ser o chimarrão. Que coisa, sabe por quê? Porque nem todo mundo observa isso. Os adolescentes de hoje não são mais os adolescentes da época do CPC 73, que trouxe essa medida, claro que está na Constituição, mas que trouxe a operacionalização dela. Então, muitos adolescentes de hoje falam assim, eu não vou mandar meu pai para a cadeia nem na paulada. Eu trabalho, eu vendo brigadeiro, trabalho entre aspas, né? Eu vendo brigadeiro, eu me viro, mas mandar meu pai para a cadeia, nessas cadeias que a gente tem, não. E eu já soube de muitos adolescentes que sofrem represália em escola porque sabem, de alguma forma, que, tipo assim, e ali, ó, ela que mandou o pai dela para a prisão, não quer trabalhar, não quer viver. Então, assim, convenhamos, o crédito deve ser perseguido. Eu não estou em nenhum momento absolvendo ou vilanizando o credor. Pelo contrário, o devedor se colocou nessa situação. E ele tem que pagar. Ele tem que suportar os efeitos da mora. Um deles é a sujeição a uma propositura de uma execução, que tem como medida a prisão civil. O que eu tento sempre chamar a atenção é o seguinte, existem outros fatores a serem sopesados. Então, um deles seria designação de audiência na execução, que é plenamente permitido, inclusive para a oitiva do sujeito interessado, do credor. Dependendo da idade, ele pode manifestar como essa moça manifestou perante essa situação, que foi um caso real. Entendeu? Ela manifestou a opção dela. Uma outra seria substituição por diversos outros meios que tem. Eu venho falando assim, exemplo, uma dívida de R$500, que é até razoável para os padrões do que a gente vê na realidade do cotidiano do foro, pelo menos aqui no Sudeste, que tem dívida de 80, 70, 25, R$80, R$100. Então, 500, meio salário mínimo, tudo bem, é uma coisa cotidiana. Se o devedor faz um acordo processual, que eu sempre chamo a atenção, artigo 190, convenções processuais, do artigo 190, e ele fala assim, tudo bem, por meio desse acordo, né, processual, você não me demanda, você não me cobra, ou então você faz o seguinte, você não está abrindo mão do débito, tá? Do crédito, tá? Convenhamos, não tem efeito liberatório isso, né? É só o que eu até falei hoje cedo numa live que eu fiz. É só um pacto de não propor demanda, é plenamente admissível. Convenhamos, né? Um jargão antigo entre nós, né? Eu não te ouvi. Não é abrir mão do direito, que é personalíssimo, que a gente não tem essa possibilidade, mas... Exatamente, não demandar. Quantas vezes a gente já vê nos manuais assim, né? O credor pode não exercer o direito de cobrar o crédito, mas ele não pode renunciar nunca, mas ele pode deixar de exercer. Então ele pode pactuar esse não exercício. É claro, em troca de quê? Aí eu volto para o meu exemplo de R$500. Que tal se estabelecermos juros progressivos? Olha só, no primeiro mês de inadimplemento, 6% de juros. Uma dívida de R$500,
já começa a ter o quê? 6% em cima dela, enquanto, convenhamos, os juros da justiça seriam 1% ao mês, não é? Correção monetária, o próprio STJ tem posicionamento. Como é que atualiza a correção monetária se ela é fixada em salários mínimos? Poderíamos convencionar a incidência da correção monetária. Os juros progressivos poderiam ser 6% no primeiro mês, no segundo mês 7%, no terceiro mês 9%. Se incide a vedação e o limite da lei da usura, convenhamos, é um pacto à parte, até porque se eu convencionar, se eu quiser que incida, lembrem-se que eu, exemplo, né, sou o devedor, eu posso falar assim, para não ir para a prisão, ou seja, para você, credor, Denise, no meu exemplo, não pedir a minha prisão, que é um direito seu, convenhamos que é uma negociata, né? Cartas na mesa. Então tá, eu aceito juros mais altos e progressivos contra mim, mas você se compromete por um pacto de não petendo, ou promessa de não processar, a não fazer o requerimento dessa medida. Está dentro da sua alçada, sua iniciativa, porque é uma medida executiva que, pelo Código, o nosso sistema de direito dispositivo atribui ao credor a iniciativa de promover a execução, de desistir da execução e, dentro da execução, utilizar a medida que ele bem interessar. Então, em nenhum momento, para eu tentar ser coerente com as próprias premissas, eu defendo assim, o Rafael está falando que não deve, o devedor não deve pagar a dívida. Você nunca vai ouvir essa frase sair da minha boca. Eu te falo que, em coerência com a exposição inicial que eu fiz, os sistemas do mundo inteiro estão fazendo opções. Eles estão abandonando a prisão civil em prol de uma dignificação. E convenhamos, existem problemas nessa situação. Alguns credores do Brasil poderiam ficar sem receber. E para isso eu tenho a proposta, pelo menos para um projeto de lei, de uma medida a ser implementada no Brasil, que seriam, eu volto a falar, esses fundos. Como funcionam os fundos, Denise? Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, Alemanha e outros diversos países da Europa, e esses países que eu fiz menção no início, que abandonaram a prisão civil, eles não permitem prisão civil nem de devedor alimentar por dívida. Sabe o que eles fazem? O governo implanta um fundo e ele faz parte do orçamento da Seguridade Social, que desvia algum percentual, e eu posso te falar, em Portugal, ele corresponde a 1% do orçamento da Previdência. E eu vou chegar lá. 1% da Previdência. E sabe o que esse fundo faz? O credor com o devedor fazem acordos, ou então o devedor é condenado, e por isso ele se torna devedor. Até aí tudo bem, nada de intervenção do fundo. Ao executar, adotam-se as medidas de praxe, que lá não são a prisão, mas tem restrição de passaporte, de cartões de crédito, como tem aqui no Brasil. Essas chamadas medidas atípicas. Todas elas foram infrutíferas nesse cenário que eu estou imaginando aqui com você, para a gente tornar o cenário mais tenebroso possível. O credor, sem ter maiores preocupações, até porque ele já esgotou tudo que estava ao alcance dele, ele recorre ao fundo. E como ele recorre ao fundo? Juiz, emita uma certidão de crédito para que eu possa me habilitar nesse fundo. A pessoa se inscreve à semelhança, não é igual, mas à semelhança do que acontece no Brasil com o benefício de prestação continuada, uma verba de caráter previdenciário. A pessoa se inscreve no fundo, o fundo paga. E olha uma grande jogada. O fundo se subroga no crédito. E o que ele faz? Ele age contra o devedor. E por ser um fundo do governo, a banca de advocacia, entre aspas, que opera na cobrança, é a banca mais eficiente que existe no mundo, convenhamos. As procuradorias do Estado, do município e as autarquias, as procuradorias da Fazenda, têm um corpo jurídico de primeira qualidade, mega eficiente, mega operacionalizado, porque ele tem acesso a várias plataformas digitais para perseguir, para conseguir informações a respeito do débito, e ela age com as prerrogativas que o credor alimentar teria, que são o quê? Inclusive possibilidade de penhorar salário, possibilidade de penhorar qualquer verba, exceto a prisão. E olha mais uma jogada muito inteligente do direito português, pelo menos. Os juros são diferenciados. Então, isso inibiria o que no Brasil poderia vir à nossa mente em primeiro momento. Ah, mas as pessoas vão fraudar, porque vão fazer um compromisso e o devedor dissipa os bens e fala, não estou nem aí, eu não vou suportar essa dívida, e a pessoa vai recorrer ao governo. Nananina não. O governo vai vir te buscar e com juros muito mais altos do que você faria numa dívida com um particular. Então, torna uma eventual iniciativa de fraude meio que míngua diante disso, porque o devedor não vai ter escapatória.
o credor, que é o Estado, o governo, vai agir contra ele com toda a diligência, porque tem uma equipe gigante de profissionais com capacidade postulatória, que são os procuradores. Os juros são bem mais altos que numa convenção particular. E as medidas pelo governo, promovidas pelo governo, podem penhorar bens dele, podem penhorar o salário dele, pode descontar de eventuais benefícios, inclusive que ele tenha com o próprio governo. Exemplo, ele dá entrada num benefício de prestação continuada, ou ele recebe uma previdência que o governo pode ganhar esse... Entendeu? Então, quita primeiro a dívida alimentar, depois você usufrui disso, porque a dívida alimentar teria preferência. Então, eu acho que é um sistema muito inteligente, ele fecha bem as oportunidades. O Brasil deveria, na minha opinião, começar a estudar. Enquanto nós não estudamos, Denise, vamos lá para uma outra operação. Quanto custa para a galera que está de casa aí um mês de prisão no Brasil? Um preso no Brasil custa quanto por mês? Será que a galera sabe? Doutor, voltando um pouquinho, eu também penso o seguinte, quanto a essa questão do fundo, a gente tem dois parâmetros, né? Tchim. Já pego a minha. São os devedores que têm uma capacidade econômica maior e nós temos devedores de alimentos que também vivem numa situação de quase miserabilidade. O que eu penso? Essas pessoas muitas vezes não têm esse benefício, um benefício social, e também não têm um patrimônio. Não seria uma forma de contraprestação ter um vínculo dentro da própria comarca para que esse devedor fizesse uma prestação de serviço que justificasse o Estado estar pagando os alimentos em seu lugar? Pois é. Ele prestar serviço não seria uma imposição de prestação de serviços? Tipo, obrigá-lo a trabalhar? Aí isso eu acho que não é... Porque às vezes é isso, o devedor de alimentos muitas vezes não paga porque não quer, alguns não pagam porque não podem nem para o próprio sustento. Sim, então... sim. E convenhamos, sabe o que está acontecendo em Portugal? Pais brasileiros, de filhos brasileiros ou portugueses, se separam das mães, voltam para o Brasil e o governo português paga. Está pagando pensão para pais brasileiros que não pagam lá. Eu não estou vilanizando o homem, não. A maioria das casos é pai mesmo, mas pode acontecer com a mãe também. Mas a maioria dos casos. Então, veja, infelizmente, para a galera aí, o sistema, às vezes, ele não vai conseguir recuperar o dinheiro. Não vai. Convenhamos que seremos nós que estaremos sustentando. Mas se você quer um dado tenebroso, para os adeptos da prisão civil, voltando àquela minha pergunta, quanto custa um preso no Brasil? R$ 2.300, Denise, por mês. Civil ou penal, não tem distinção. Porque ele está alojado em uma instituição que requer um esquema fortíssimo de segurança para ele ou não, porque já que ele está ali dentro, né, ele vai usufruir disso, entre aspas. Ou seja, o serviço vai ser necessário para mantê-lo também ali dentro. Então ele entra na repartição. Ele tem cama, ele tem comida, ele tem roupa lavada, e ele está preso ali por até 3 meses por cada período. Então, convenhamos, ele deve 1 mês... Alguns juízes podem prendê-lo por 3. E eu vou chegar nesse ponto. Um dos pontos que eu abordo da prisão civil, e tudo isso eu estou falando em época sem coronavírus, tá? A gente vai chegar no coronavírus. Mesmo sem corona, né, pode acontecer. A lei não faz um casamento entre... Se você deve 1 mês, deve ficar 1 mês preso. Se você deve 2, deve ficar 2. Não tem. Isso cai no sopesamento do juiz. E é esse o ponto que eu gostaria de trabalhar com você depois. Mas convenhamos então, já que não tem a liberdade, vamos imaginar. O juiz vai e decreta a prisão por 3 meses pelo débito de 1 mês. Se ele não pagar, ele vai ficar 90 dias, 3 meses na cadeia. Gastando 2.400, 2.400, 2.400 do Estado. Convenhamos que essa dívida dele, no nosso exemplo aqui, seja de R$80, como não é uma realidade. Não é muito irreal, não é utópico isso. Quanto o governo pagou? 6.000, 7.000 e pouco, R$7.200, não é? Para nós, contribuintes, tivemos que subsidiar, é o FUNPEN, não é? Que mantém o sistema penitenciário brasileiro, tivemos que gastar R$7.200 do governo para pagar R$80 de uma pensão. E nesse ponto as pessoas não abrem os olhos. Perceba, se eu penso em criar um fundo, fala, mas o governo vai sustentar. Ué, quem está pagando a prisão para ele? É o governo que está pagando a prisão para ele, somos nós. É o FUNPEN que está pagando essa prisão para ele. Então esse é um dado que tem que ser colocado na mesa. Prisão para valor pequeno, na minha opinião, ela já deve ser a última ratio sempre. Mas em alguns valores, a não ser que você queira desvirtuar o Instituto. O que, sejamos sinceros,
Acontece muito. Instituto de vingança privada. Prende que paga. É um ditado muito comum no nosso meio, não é? Prende que paga. O dinheiro realmente aparece. Aparece. Não é? Mas a que custo? Esse é um questionamento que eu sempre lanço. Então, o que eu sempre proponho é assim, que os juízes, os advogados, o Ministério Público, todos nós, especialmente em vara de família, são 4 personagens, né? São os defensores, são os advogados, os juízes e os promotores, né? Nós 4 profissionais jurídicos estamos no cotidiano mesmo ali, vendo essas questões de família, a gente tem que estar muito atento para não servirmos de elemento potencializador de conflitos na maior das boas intenções. E eu explico. E sempre voltando à prisão civil, né? A gente vai e fala assim, não vai pagar a dívida, então eu requeiro a prisão. O sujeito dotado de capacidade postulatória, no caso o advogado ou o defensor, na maior das boas intenções, buscando o crédito do constituinte ou da pessoa que buscou a defensoria, o assistido, ela requer essa medida. Só que eu acho que deveria fazer um sopesamento, inclusive econômico, do litígio e pensar, caramba, são R$70. Eu já vi casos de prisão por R$25. R$25. Era a pensão que o cara podia pagar. Ele era muito pobre e ele não pagou. Então prendeu-se esse sujeito e nesse essa indagação, a gente, se criarmos um fundo, quem vai pagar? Né? Até você propôs, que tal se ele trabalhar para pagar? E a prisão civil, quem paga? O governo dá no mesmo, você está entendendo? Só que a diferença é que um fundo pode ser limitado para esse sujeito pagar ou ele pagar quanto para o filho dele? R$25. 25, 50, 75, 3 meses. Enquanto se ele estiver preso por mês é 2.400 em média. Você está entendendo? Ocupando lugar numa cadeia, deixando o Brasil numa posição não muito boa perante a comunidade internacional que olha para a gente e julga. Fala, nossa, vocês ainda prendem por prisão, é um déficit humanitário e democrático, convenhamos, um país que prenda por dívida. É ruim para o nosso cenário nacional, amplia o número de presos na cadeia, numa rebelião ou em algo que aconteça na cadeia, convenhamos que não é de se estranhar. Esse sujeito, que é um devedor de alimentos, pode ser mordido por um cão, pode tomar uma bala de borracha, pode ser envolvido naquela confusão. Ele deve, e olha o que eu pretendo sempre dizer é isso, ele deve, ele tem que pagar. O problema é dele por ter incorrido em uma situação de inadimplência. Ele que contraísse dinheiro, empréstimo, pagasse. Mas a medida adotada, ela está sendo desproporcional no Brasil. A prisão civil de hoje viola elementos que antes eram invisíveis para a gente. A dignidade da pessoa humana e a repersonalização em geral do direito civil ou do direito privado brasileiro é algo pouco recente. Não existia na época de 73, quando o código anterior vigorou, que nós profissionais que já formamos na graduação, nos graduamos de acordo com o Código de Processo Civil, a gente falava aprende. Não existia muito um debate alguns elementos eram invisíveis. Um deles, a homoafetividade, era algo que não existia. A gente não enxergava bem. O respeito aos animais de estimação, sencientes, a gente não respeitava bem, não entendia bem. A humanização mesmo do direito, a gente não percebia bem. A dignidade da pessoa humana também era mais ou menos. Convenhamos, vamos voltar na década de 90. Assim, a Constituição tinha acabado de entrar em vigor no Brasil. Então, hoje não mais. Esses debates hoje são fortes, eles estão impregnados na nossa cultura. Qualquer pessoa fora da área do direito sabe que ela tem direito a um advogado, que ela tem direito, especialmente com a internet. Então, eu acho um déficit de humanização, um déficit democrático que o Brasil incorre ao a gente continuar adotando esse sistema. Tá, talvez não consigamos bani-lo agora, mas então a aplicação racional. E aí é um clamor a todos nós profissionais do direito. Lembrando, quem tem capacidade postulatória, advogados, vocês são essenciais à administração da justiça, não só à defesa dos interesses subjetivos dos seus clientes. O judiciário também é óbvio essencial à administração da justiça, só que o judiciário é inerte. Ele não pode ir lá e decidir a situação, ele fica dependendo da provocação. Então, aos advogados e defensores, o que eu penso? Façam uma análise, inclusive econômica, do conflito e do litígio. Em primeiro lugar, saibam que no conflito existem elementos que o diferenciam sobremaneira do próprio litígio. Conflito é uma disputa, a judicialização dessa disputa transforma esse conflito em litígio, coisa que pode não ser muito boa. Afinal, o último elo de ligação entre aquele pai e aquele filho, ou aquela mãe e aquela filha e aquele filho,
o devedor e o credor, pode estar perigando e essa prisão servir justamente como o rompimento desse estreito e desse fino liame que ainda mantém o diálogo entre eles, ou que talvez estejam se aproximando. Pode acontecer. Então, não potencializar, não judicializar é uma primeira, né, acho que assim, uma obrigatoriedade de todos nós profissionais, especialmente dos que têm capacidade postulatória, que vão provocar o judiciário. Já dos juízes, e em conjunto com o Ministério Público, com os advogados, ora, por que não designar audiência antes de decretar a prisão? Vou te falar um caso concreto que aconteceu, Denise, aqui no meu estado. Tá? O pai foi preso, era um pai, ele foi preso, e o oficial de justiça foi e prendeu. Só que esse pai tinha crianças com síndrome de Down sob sua responsabilidade em sua casa. Ele era o guardião de outro casamento, filhos de outro casamento, ele era o guardião. E ao ele ser preso, essas crianças ficaram sozinhas em casa. O Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus na hora e libertou assim que soube. Mas veja que perigo não saber, antes de decretar a prisão, quais são as reais situações, qual é a real situação em que o devedor se encontra envolvido. Então eu volto a chamar a atenção para esse fato. A não aplicação da prisão civil, ela não tem efeitos liberatórios da obrigação. O devedor tem que pagar. E para isso, existem métodos talvez muito mais eficazes. Eu volto a falar daquele caso de juros progressivos. Tá certo, para devedores que tenham pelo menos alguma renda. Alguma. Hoje em dia, muita gente tem alguma renda. A pessoa toca na noite, a pessoa dirige um Uber, a pessoa tem um food truck, a pessoa vende picolé na praia. Ela tem alguma renda. É difícil de arrancar, mas a pessoa talvez tenha. Então, uma conscientização dessa pessoa a respeito das distinções entre conflito e litígio, talvez ministradas até na audiência, pelo juiz, em cooperação com o promotor, com os advogados, talvez demonstre para ele o seguinte, fale, olha, a pessoa pode te prender e com isso você, né, ficará privado, como você disse, da convivência com seu filho, ficará privado do trabalho, você não vai conseguir dinheiro e para outras pessoas talvez isso sirva como um fator. É assim, você está destruindo o Brasil, porque você está servindo, convenhamos que esse é mais difícil de ser aceito, tá? Mas não é impossível, porque você está fazendo com que o Estado pague R$ 2.400 para você ser preso quando é uma dívida aqui de 80, 20, 40 reais. Então, que tal, exemplo, nessa dívida aí de R$ 500, que seja, juros progressivos, a dívida vai pular de 500, enquanto ela seria 505 pelos juros da poupança, pelos juros da justiça, que seria 1% no primeiro mês, se você coloca juros de 10%, a dívida vai ser 550. Olha como é vantajoso para o credor uma percepção de maior quantia de dinheiro. Isso é muito mais importante, talvez, do que prender esse sujeito que o dívida vai continuar sofrendo juros de 1%, vai privar do convívio e pode potencializar o conflito. Uma outra possibilidade que a gente consegue fazer tranquilamente por meio de acordos processuais. Lembrando, nenhuma delas tem efeito liberatório. Nenhuma delas. Então, a entrega espontânea da CNH para pessoas que talvez usem o veículo, até como uma medida de Uber, olha que incoerência. A lei impediria a penhora do veículo dele, mas não impede a prisão dele. Então veja que coisa, não impede que retirem dele os instrumentos para ele executar o mistério dele, mas impede a própria circulação dele, que ele está preso, ele não vai conseguir dirigir Uber nenhum. Então convenhamos que ele pode chegar e falar assim, eu entrego espontaneamente a minha carteira, sob pena de multa. Opa, então vejamos, a carteira entregue espontaneamente retira qualquer alegação superveniente dele de restrição a direito de ir e vir, de restrição ao direito de trabalho, de alegação dos benefícios que o código assegura a ele, que é tipo, não pode ser penhorável instrumentos do trabalho. Ele está voluntariamente se comprometendo. Em troca de quê? De se retirar a prisão civil. E isso tudo por acordo entre as partes, com o acompanhamento dos seus advogados, sob a supervisão do Ministério Público e na presença do juiz numa audiência. Antes de decretar a prisão, você está entendendo? Uma outra possibilidade é ver se o devedor está com alguma situação, por exemplo, que, a rigor, impediria mesmo a prisão. Que seria, por exemplo, a presença de filhos ou sujeitos em hipervulnerabilidade sobre a responsabilidade dele. Hoje mesmo eu me deparei com um caso em que um idoso, além de ter 81 anos, ele sofreu um AVC que o impossibilitou de caminhar e ele era deficiente auditivo com deficiência absoluta, ele não ouve. Um sujeito desse é mega hipervulnerável. E ele pode estar sob a responsabilidade do devedor, pode ser o pai desse devedor, avô daquela criança ou daquele criador de alimentos. Então, são circunstâncias bem possíveis de acontecer. Todas elas, na minha opinião, eu repito quantas vezes for necessário, nenhuma delas causaria a liberação da obrigação. Ou seja, a quitação, ele está imune da dívida.
Muito pelo contrário. Quanto mais ele demorar a pagar, mais ele vai sofrer os encargos da mora, as consequências da mora. Mas é só uma medida incoativa, não uso da prisão. Então, eu já falei aqui algumas hipóteses que seriam possíveis. Entrega voluntária da CNH, inibe a alegação posterior de que, opa, eu quero de volta, o judiciário apreendeu. Não, você que se comprometeu. Multa pecuniária para dívidas pecuniárias é possível. O artigo 139 do Código de Processo Civil deixa bem claro. O juiz pode adotar todas as medidas coercitivas, indutivas, subrogatórias, para que compelir o devedor a cumprir a obrigação dele, inclusive pecuniárias, mesmo em dívidas pecuniárias. Isso faz o quê? Algo que pode reverter em benefício do credor também, que é o aumento do valor que ele vai receber. Porque além da dívida, além dos juros, ainda tem uma multa em dinheiro, ampliando as vantagens do credor. A designação de audiência seria outra. Agora, não sendo possível nada, Denise, nada fez com que aquele sujeito pagasse. E eu não estou falando de elemento subjetivo aqui, tá? Má fé ou boa fé. Isso não entra em questão, porque a medida de prisão civil, ela não é uma sanção, tá? O pessoal sabe disso, é uma medida coercitiva. O que regula a fixação da medida coercitiva é a proporcionalidade e a razoabilidade, de acordo com os elementos do caso concreto. O que regula uma medida punitiva, sim, pode ser o elemento subjetivo do sujeito. Então, o dolo ou a culpa influenciam na fixação de qualquer sanção. O dolo ou a culpa não influenciam numa medida coercitiva, tá? Então, cabe, na pior das hipóteses, tendo que ser fixada a prisão, então que o juiz, no caso concreto, se valha da razoabilidade e da proporcionalidade, vendo inclusive as consequências econômicas que gera no Brasil em geral, porque o FUNPEN vai ter que despender salário, aquele valor todo que eu falei, R$ 2.400 em média, para manter esse sujeito na cadeia. Então que estabeleça, exemplo, um sujeito que tem condição, não paga porque não quer, e veja, não estou falando do dolo dele, estou falando que ele tem condição, ou seja, ele tem condição, mas não coopera com o juízo. Então ele dificulta para o juízo, ele é jovem, trabalhador e o credor está numa situação de hipervulnerabilidade. Seja por ser um idoso debilitado, seja por ser uma criança, por exemplo, acometida de síndrome de Down. É uma mega vulnerabilidade do credor, o que faz com que ele tenha uma mega necessidade. E do lado do devedor, ele tem possibilidade e ele ainda por cima está dificultando o trabalho da justiça. Então, sim, nesse caso, como ele tem condição e o credor necessita muito, não é elemento subjetivo, são os requisitos da lei mesmo para fixação de alimentos. Possibilidade muito necessidade muito grande e possibilidade também grande. Então, não sanciona. Fixa a prisão civil em prazo máximo, 3 meses. Agora, um credor adulto, um jovem, homem, força de trabalho, em pleno vigor físico, 25 anos, contra um idoso debilitado que é o pai dele e assinou o acordo. O pai dele entrou num problema, por exemplo, por causa de um negócio que não deu certo, a aposentadoria que atrasou, qualquer situação, teve um problema de saúde, teve que custear as despesas. Possibilidade do garotão, no meu exemplo, mínima. Ele pode trabalhar, convenhamos, mas ele está estudando, ele está querendo alimentos. É direito dele, mas o uso do direito é uma coisa, o abuso é outro, né? Então, ele pode usar do direito, se for preciso, o que eu sou absolutamente contra, prisão de idosos, né? Nesse meu exemplo. Então, um prazo mínimo de prisão. Por quê? Porque a possibilidade desse é pouca e a necessidade desse também é bem pouca, porque ele pode trabalhar, ele é jovem, com força física. Isso tudo só a casuística vai dizer, não é, Denise? Então, assim, bom senso dos envolvidos no litígio. Exato. A doutora advogada Kênia, ela colocou aqui que se a pessoa não paga a obrigação principal, não pagaria a multa, né? E que sim, discorda, sim, né, da questão de não ter a pensão alimentícia. E também alguns colegas estão falando sobre a questão da mediação. E entendo que temos essa possibilidade, né, que o Código de Processo Civil já traz isso, já tem todo um andamento para que o processo seja mais ameno entre as partes. E também tem a própria conduta do advogado. Então, unindo a possibilidade que o Código já disponibiliza um judiciário mais aberto a fazer esse procedimento, inclusive no processo de execução, me parece que é uma via alternativa, porque às vezes as pessoas, entre elas, não se conversam,
Mas as coisas mudam quando tem um mediador, um terceiro Sim. que não tem um envolvimento afetivo naquela relação. E que, Sim. portanto, todas as partes serão ouvidas, porque às vezes é isso. A pessoa não se sente prestigiada. Eu não sou ouvida, eu não posso falar, não posso intervir, mas tenho que pagar os alimentos. Exatamente. Os métodos autocompositivos são sempre super importantes. O que eu quero tentar dizer para o pessoal é isso. Eu não sou contra, de jeito nenhum, a decretação em casos excepcionais. Acho que, com o tempo, o Brasil vai acabar optando pelo fundo, que seria uma ótima medida. Enquanto não temos o fundo, está na Constituição, está no Código, é permitido sim. Eu sempre conclamo as pessoas a isso, é um uso racional. Nessa hipótese aí, desse sujeito que não paga, tendo possibilidade. Ora, ele não está pagando porque ele não quer, ele tem possibilidade, outras medidas não surtiram efeito. Então, prendam. Prendam, ele tem a opção, ele tem a chave da cadeia porque ele tem dinheiro. Ele Sim. pode pagar, não é? Agora, eu acho que sempre o uso racional é que deve ser feito. Lembrar que o conflito tem que ser permeado por outros elementos, inclusive e especialmente o afeto, que pode ser rompido de vez com isso. E existem outras medidas. Mas em casos extremos, e aí eu vejo bastante gente já se inclinando nessa posição, entende que a última ratio, a última mesmo, deve ser a prisão civil. Como muitas pessoas... E isso até tem um gancho aqui, Leila Loureiro colocou. Um devedor de pensão depositou a pensão há mais de 3 meses e tem um plano de saúde e está desrespeitando a sentença para o pagamento da pensão. Execução com rito de prisão. Acho que é um gancho para a gente falar, inclusive, de prisão nesse momento, né? Exatamente. Prisão na atual circunstância. E aí vamos então entrar no Covid. Agora que as pessoas já entenderam o meu ponto de vista, concordando ou não, tá, pessoal? Aqui é um espaço democrático. Eu fico super feliz quando eu recebo aportes que me fazem pensar, né? Como da colega, eu não lembro o nome dela, que falou que é contra. Óbvio. Ninguém aqui, muito menos eu, estaria propondo medidas definitivas. É mais pra gente suscitar o debate mesmo, né? E eu advirto, assim, eu sou juiz, mas eu não estou em vara de família, tá? Então, não tô falando de nenhum caso que eu tenha me envolvido, eu nunca faria isso. Seria antiético da minha parte, óbvio, e né, eu poderia até estar violando normas que me impõem uma conduta diversa. Então, eu não estou falando de um caso comigo e nem citando nomes. Estou mencionando casos que eu ouvi dizer e opção acadêmica minha. Né? Eu nem em vara de família estou atualmente. Estou na vara civil e da fazenda. Né? Então, eu não estou falando aqui o meu posicionamento do que eu vou fazer lá, porque eu não tenho essa competência hoje em dia, já há um tempo. Então, isso dito, vamos para o Covid. Bom, as pessoas estão debatendo bastante, Denise e galera de casa, assim, que medidas judiciais serem adotadas para o caso de um contratado que não está cumprindo com o contrato? Fora da esfera civil, tá? Fora da esfera familiar. Civil. Como eu vou fazer para conseguir o meu imóvel? Como eu vou conseguir pagar o meu automóvel se eu não estou recebendo o meu salário? O banco vai entrar com a busca e apreensão e liminar nesse período, né? Vai ser decretada. Pode ser, porque né, estamos num tempo de funcionamento extraordinário do judiciário, mas com possibilidade de decretação de liminares. A medida que eu vejo imediata é a elaboração de leis excepcionais. Falei hoje cedo, o legislador mesmo operando e proibindo a concessão de liminares, eu vou chegar em família, tá? Concessão de liminares de caráter patrimonial exclusivo fora das varas de família, como, por exemplo, aquelas que decretariam o despejo por falta de pagamento, que permitiriam a planos de saúde cancelarem a assistência, que permitiriam a creches ou instituições de ensino, especialmente de crianças e adolescentes, cancelarem a matrícula ou proibirem o acesso, ainda que seja em ambiente virtual, às aulas. Para mim, deveria haver uma lei excepcional. Sabe por quê? Porque o legislador fazendo essa lei excepcional, as circunstâncias de calamidade que foi decretada em que nós vivemos permitiria que ela corresse em regime de urgência urgentíssima, dispensando diversas formalidades regimentais. A sessão de votação dela, como foi de calamidade pública, seria 100% virtual, deputados e senadores votariam de suas casas, acelera todo o processo, e uma lei que proíbe a concessão de liminares em casos excepcionais não viola ao acesso à justiça. O STF já teve a oportunidade de se manifestar na ADC número 4, por ocasião daquela lei número 9494, que proibia a concessão de liminares contra a fazenda pública. Se lembra? A lei 9494. O STF já se pronunciou a respeito e falou, opa, concessão de liminar pode sim ser proibida, isso não veda o acesso à justiça, desde que haja um bem maior. Sabe por que isso, Denise? Isso desafogaria o judiciário.
O judiciário, essas pessoas, com todo respeito, ficam comentando, e eu adoro ver essas lives, adoro os aportes que eles me trazem, mas eles estão pensando num caso, imagina a avalanche de processos que vai para o judiciário. O judiciário já é tumultuado, é muito processo. Isso vai colapsar o judiciário se não houver o bom senso de nós profissionais. E especialmente se houver a ajuda do legislador e do Poder Executivo, do Poder Legislativo e Executivo, desafogaria. Isso dito, possibilitaria que, por exemplo, no caso concreto de Covid, o pai, sabendo que não seria despejado, e sabendo que, por exemplo, o banco, sei lá qual, não tomaria a motinha que ele usa para fazer entregas de Uber Eats, de Rappi ou de qualquer entrega, ele teria tranquilidade, entre aspas, para, pelo menos nesse momento, reverter o dinheiro dele para o que deve. Porque, percebam, mesmo os credores desesperados e os devedores de boa fé podem encontrar dificuldades em pagar. E por isso, nesse período de Covid, a atenção redobrada de nós, profissionais do direito. A prisão civil, e aí já voltando para o nosso assunto, na minha opinião, ela não poderia ser decretada em hipótese alguma nesse período. Por isso eu louvo a decisão, primeiro a recomendação do CNJ, mas como uma recomendação não tinha uma força normativa como a gente espera. A decisão do STJ de determinar a soltura, né, estendendo os efeitos daquele habeas corpus que foi deferido lá no Ceará para todos os presos civis, eu acho que foi a medida adequada. Não há que se falar em prisão civil nesse momento, e aí sim eu sou bem mais enfático, de jeito nenhum, porque nós estamos vivenciando um momento de situação de ordem pública por causa de saúde pública. Então, se as autoridades médicas, as autoridades da saúde, sugerem que nós não saiamos de casa, a gente já está no regime domiciliar por causa do coronavírus. Então, quando se impede, eu vou chegar lá, quando se impede a prisão civil, não é, como sempre, com efeito liberatório, e muito menos por coitadismo, ou é uma situação de saúde pública, não devem ser presos. A observação que eu faria, que outros professores já fizeram, e eu concordo plenamente, é de que a prisão domiciliar não é recomendável nesse caso. Porque já que vai decretar a prisão, e aqui eu faço a ressalva, né? Não é exatamente o que eu penso, né, de possibilidade de decretar, mas em casos excepcionais. Ou então, para as pessoas que aprovam a prisão civil e em qualquer circunstância, e convenhamos, é um direito deles, ok? Para as pessoas que são partidárias do uso dessa medida, não vale a pena você, entre aspas, queimar cartucho. Porque se você decreta a prisão civil e a pessoa cumpre em regime de prisão domiciliar, não vai ter como colocar a tornozeleira eletrônica. Não tem como fiscalizar. As varas de família ainda não estão bem, eu não sei aí, mas eu vejo na maioria dos casos, não está bem operacionalizada para fazer a averiguação e a execução dessa não é uma sanção, mas dessa prisão. E não cabe a vara de execução penal, porque não é uma prisão-pena. Então cabe às varas de família. As pessoas, todo mundo já está em prisão domiciliar. Então o melhor é revogar, e aí fica um recado, na minha opinião, os advogados podem fazer isso. Solicitem a revogação da prisão civil. É uma medida executiva, está dentro da alçada do credor, revoga para poder usá-la, já que são partidários dessa medida, que a utilizem no momento fora da pandemia. Quando ele, aí sim, se essa for a intenção, pode ser preso de fato e aí o dinheiro aparecer. Mas atualmente a revogação eu acho a melhor saída do que a prisão em regime domiciliar, como, com todo respeito, o STJ determinou. Concorda? Concorda? Porque, inclusive, até assisti outras lives também, e é bem nesse sentido, vai perder a finalidade e exatamente essa pessoa não vai poder propor a mesma medida sobre o mesmo período. Então, é uma medida que ela parece não ter eficácia pretendida, inclusive para quem defende a prisão, né, do devedor de Inútil. Inútil, na minha opinião. É melhor esperar para o momento adequado, na minha opinião. Eu concordo. Mas eu ainda acho aqui, doutor, a colega perguntou, e acho que ficou bem respondido para ela, Leila, se tiver algum questionamento pode colocar. Eu estou vendo que o pessoal está participando bastante, está escrevendo bastante coisa que eu não consigo mais nem acompanhar. Alguém está perguntando qual é o tema, sim, é prisão civil em época de Covid-19. Uma outra colega respondeu também sobre mediação. Alguma colega colocou, não anotei o nome, sobre a questão de ouvir o credor dos alimentos em uma audiência.
mas ela ponderou a questão também da idade desse credor de alimentos. Sim. Né? Mas isso eu acho Sim. que vai muito da análise caso a caso e da própria conduta, me parece, nesse momento, fundamental do advogado nessas tratativas. Fundamental. Sempre foi, né, Denise? E nesse momento, fundamental. E lembrando disso, todos nós somos indispensáveis à administração da justiça. Os advogados, por terem o poder de promover a demanda, superar a inércia do judiciário, e o Ministério Público também, em alguns casos, deve ter essa percepção, como o judiciário também, óbvio, todos têm que ter, mas assim, quem promove tem uma responsabilidade. O promotor da demanda, por ele movimentar a máquina, ele carrega uma responsabilidade com ele muito grande. Tanto que o Código impõe deveres. Não deduzir pretensões infundadas, não resistir injustificadamente, não distorcer a realidade dos fatos. Isso tudo são deveres. Só que nós, profissionais que atuamos na justiça, e claro, os constituintes, as partes, não estão só vinculadas àqueles deveres. Aquele rol é meramente exemplificativo. Então existe um dever de cooperação que eu chamo assim, cooperação invisível, entendeu? Existe esse dever de cooperação. Um deles é assim, não utilizar abusivamente de ferramentas que você sabe que podem atingir a finalidade, mas que outras menos gravosas atingiriam. Então eu acho que nesse momento, a dedução, nesse momento atual, de medidas de prisão civil devem ser feitas assim, muito em casos muito excepcionais, até porque eu acho que o judiciário não vai decretar. Fora desse caso de coronavírus, nesse caso de coronavírus ainda existem outras medidas. Os meios desjudicializantes, eles podem ser feitos por plataforma virtual. Né? Hoje mesmo eu vi que foi criada uma startup, pegando, digamos, surfando nessa onda, foi criada uma startup de virtualização de solução de demandas. Mediadores podem oferecer os serviços deles online. Plataformas como a Zoom são gratuitas e promovem essa repartição de tela que a gente só faz aqui em 2. O Zoom permite até 20, 30 gratuitamente. As pessoas podem dizer melhor. Então é possível, sim, ter uma mediação, uma conciliação, uma negociação, né, por plataformas virtuais. O próprio advogado, no aconselhamento do cliente dele, pode promover e sugerir outras medidas. Os acordos processuais do artigo 190 do CPC, né, esses negócios jurídicos processuais, ou também chamadas de convenções processuais, são excelentes numa hora como essa, porque eles retornam ao próprio litigante, que nesse momento, tomara que ele não seja um litigante, mas sim um conflitante, né, uma pessoa envolvida só numa disputa não judicializada, ele ser o dono da própria razão. Ele fala assim, eu quero tal coisa. E vamos negociar aqui, devedor. Que tal, então? Aí eu volto àquela conversa de origem. Que tal, então? Eu não requeiro sua prisão, tudo bem. Ou então você é bancário. Eu não requeiro a medida de protesto de seu nome, porque quem opera com direito de trabalho aqui pode saber melhor que eu. O bancário que tem o nome no SPC é mandado embora com justa causa, né? É uma hipótese de demissão com justa causa. E o que nós não queremos no Brasil é mais um desempregado. E Sim. Volto a falar, não tem efeitos liberatórios, então cartas na mesa. Então o devedor, seja você papai, mamãe, quem quer que seja, eu não requeiro, eu assino aqui uma convenção processual, esse chamado pacto de não petendo, né? Ou promessa de não processar ou não requerer medidas dentro de um processo. Eu assino aqui, eu não vou requerer medida de prisão civil. Ela está dentro da minha disponibilidade, por mais que seja incapaz, eu sou a mãe ou o pai, eu estou representando e faço o acordo processual. Pode sim. Sabe por quê? Porque está sendo benéfico para o credor. Eu não vou ganhar muita coisa com o protesto do nome do meu pai. Em compensação, se eu... Desculpa, entrou uma ligação aqui. Juros progressivos, se eu coloco entrega espontânea da CNH, se eu coloco multa pecuniária, esse dinheiro aparece e aparece de uma forma maior para mim, eu que sou credor. Então eu tenho um benefício com isso. Você consegue entender? E esses são meros exemplos, Denise e galera de casa, pensando assim em 1000 possibilidades. O caso concreto e a criatividade de nós profissionais é super importante nessa hora, para que a gente saia desse modelo binário. Não pagou? Prendeu. Porque lembra das valências envolvidas, potencialização do conflito. Nessa hipótese de coronavírus, então, nem se fala que é um problema de saúde, né? Mas o Estado bancando R$ 2.400, ampliando. Então, eu sugeriria outras tantas possibilidades. Até estou vendo aqui a Carla Watanabe, minha amiga, grande amiga. Um abraço, Carla. Seria uma obrigação natural esse pacto? Bom, será que seria? Por quê? Porque a obrigação natural ela impõe a obrigação, mas não uma responsabilidade. Não, Carla, na minha opinião, teria sim a obrigação acompanhada da responsabilidade.
Você pode prever a responsabilidade. Qual? Exatamente essa. E se não cumprir? Imposição de multa. Pelo artigo 190 do Código, você pode convencionar, inclusive, sobre os deveres. Você não pode tirar deveres que a lei te impõe, mas você pode acrescer deveres que a lei não estabelece. Então, digamos, eu volto a falar, eu estou obrigado a trazer a minha CNH. E se não tiver, sob pena de busca e apreensão, aí envolve judiciário e multa pecuniária. A pessoa, uma hora, ela vai ver que o crédito dela está tão alto e percebendo uma situação também. Os negócios processuais podem ser revogados. Então, ele não surtiu efeito durante um tempo, aquela dívida de R$ 500 agora já se tornou 900. Para os adeptos da prisão, então prenda. O crédito está mais... Você está percebendo que ela sempre vai vir em benefício para o credor? E para isso é preciso que o advogado, o profissional que esteja acompanhando essa demanda e essa pessoa, ele seja versado numa ferramenta que é muito importante hoje, numa habilidade que é muito importante. É a negociação. A negociação, a capacidade de conciliar, a escuta, todas essas habilidades têm que fazer parte do arsenal de nós profissionais do direito hoje em dia. Não estamos mais naquele tempo em que o cliente entrava no seu escritório, te falava por aqui e você ia e demandava aqui de qualquer jeito. Como um outro caso concreto, que não foi nem aqui no estado, mas eu ouvi falar, que era uma revisional de alimentos e na contestação era o pai, que estava nessa revisional de alimentos, pleiteando a redução. E ele pleiteou a redução, a mãe pleiteou a redução, pleiteou o aumento dos alimentos. E um dos fatos narrados na causa de pedir era: a criança precisa de reforço escolar e ela precisa estudar. Esse pai, na contestação, e isso é um fato, falou isso para o advogado. E ele falar, eu já achei terrível da parte dele. Agora, colocar isso no papel foi horrível. O advogado colocou assim, surpreendeu a alegação de que essa criança precisa estudar, porque todos nós sabemos que essa criança é burra. E escreveu com essas palavras, Denise, na petição. Segredo de justiça, sabemos que nem tanto, muita gente teve acesso a isso. Olha que coisa terrível, ouvir por aqui do conflitante que está imbuído do dever, às vezes do propósito de prejudicar, mas não fazer o filtro, sabe? Sim. E não perceber que o profissional serve justamente para isso. É olhar e falar, pera, o seu conflito você está tão beligerante que o momento não é ideal para eu escrever o que você está falando. Que Sim. tal se você procurar um método desjudicializante? Entendeu? Então essas valências tem que compor a agenda do profissional do direito hoje em dia. Essa capacidade de negociar, de inclusive atribuir a outros profissionais, trabalhar em parceria com psicólogos, psicanalistas, especialistas em desenvolvimento infantil, vários outros profissionais que reforçam o corpo daquela advocacia. O judiciário já tem trabalhado, né? Hoje em dia o CPC abriu muito para que o profissional, o juiz, se valha de especialistas no depoimento de incapazes quando tiver relação de suposta alegação de abuso ou alienação parental. Especialistas em conciliação e mediação, conciliação para tentar promover a conciliação extrajudicial. Então, assim, abriu muito o leque para outros profissionais atuarem junto com a gente em apoio à solução daquilo que é mais importante, né? Que é a solução do conflito e não só do litígio. Exato, porque resolve e se as partes não se sentem contempladas de forma efetiva, vai ter uma reincidência nessa revisional, seja para mais, seja para menos. Taxa de reingresso aumenta. Então, é uma demanda em cima de outra e não resolve efetivamente aquilo que deveria resolver entre as partes. E para mim, é muito fundamental esse papel do advogado, porque é nosso dever, inclusive, orientar o nosso cliente sobre Exatamente. Procurar essas formas, sobre pensar, sobre que a relação e o pagamento da prestação alimentar não é para a mãe, é para o filho, é sobre manter essas necessidades, é sobre dividir as obrigações, é sobre compartilhar o dia a dia dessa criança. Então, não consigo verificar um atendimento se não for nesses termos. Total. Até porque eu penso, às vezes os colegas perguntam, mas qual é o percentual de ações que tu ganha? Quem ganha numa ação de alimentos? Quem ganha numa ação onde tem uma disputa de guarda? Ganha quando a criança está efetivamente assistida. Quando ela tiver Exatamente. A participação do pai e da mãe. Isso não é uma disputa entre profissionais. E acho que quando a gente volta o olhar para a criança, para o melhor interesse da criança, que é o que todo advogado que atua na área de família defende, a gente conseguiria chegar numa diminuição das ações, numa efetividade do cumprimento, inclusive, desses acordos. Porque acontece, um acordo que ele